pessoal, beleza? Bem-vindo a mais uma aulinha e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os objetos aqui do Explorer, o que cada um faz, o que a gente guarda dentro de cada um e como a gente cria principalmente os nossos scripts dentro deles. Então vamos começar de cima para baixo. O nosso workspace é tudo que está aqui dentro do nosso mundo, no nosso mundo 3D, ou seja, você coloca objetos, você pode colocar scripts principalmente dentro desses objetos, você pode criar spawn locations, onde você faz o player spawnar. Então ele é principalmente coisas 3D, e se caso essa coisa 3D precisar de um script, você coloca dentro desse objeto 3D um script. Lembrando que quando a gente vira um jogador dentro aqui do nosso mundo, ele também vira um modelo dentro do workspace, então a gente também é um objeto 3D aqui no nosso mundo. Mas como um ser humano, como um objeto que anda, fala, tem vida, a gente tem outras coisinhas a mais, como nossas animações, o nosso humanoide, os nossos acessórios, então a gente tem algumas coisinhas a mais. Como você pode ver dentro do nosso personagem, a gente também tem um local script, mas quando a gente vai criar algo aqui no workspace, o local script não é frequentemente usado. Por quê? Porque o local script a gente não cria diretamente no workspace, ele é criado de maneira diferente que acaba levando para o workspace, mas a gente nunca vai criar aqui um local script. O próximo objeto aqui são os players. Os players a gente não coloca nada aqui dentro, porque quem coloca é o próprio jogo. Então se você apertar aqui no mais, você pode ver que nos frequentemente usados aqui não tem nada, porque é o próprio Roblox que coloca os players aqui dentro. No meu caso, eu tô aqui dentro da minha place, então eu sou um player. Se entrar outra pessoa, se entrar o player 2, vai aparecer o player 2. Se entrar o player 3, aparece o player 3. Mas aqui, normalmente, a gente não coloca nada, como script, objetos 3D, a gente não coloca nada. No máximo, um objeto aqui na backpack do nosso player, no nosso inventário. Então, a gente pode acabar colocando algum objeto aqui dentro, mas sempre vamos fazer isso por meio de script. Lightning, ou seja, luz. A luz, ela mexe com toda a luz do seu jogo. Então, a gente tem vários objetos aqui que trabalham com a luz, com o tempo, com o sol. Então, tudo que a gente mexer aqui vai mexer para todos os jogadores. Então, por exemplo, eu quero ter um momento que a luz do meu jogador tenha um blur na tela. Ela não consiga enxergar direito, ela tá com vida baixa. Então, você coloca um blur aqui na tela do jogador. Ah, agora a gente vai ter um evento de lua sangrenta. Então, eu posso colocar, por exemplo, uma correção de cor e mudar pro vermelho. Então, tudo que é branco agora vai ficar meio vermelho. Então, eu jogo aqui pro vermelho e fica nesse aspecto de lua sangrenta. Então, tudo que tem a ver com a luz do seu jogo, você vai trabalhar aqui no Lightning. Material Service. O que é o Material Service? São texturas de materiais. Antigamente, no Roblox, quando você criava uma parte e queria mudar o material dela, você só poderia trabalhar com esses materiais já do próprio Roblox. Então, se você quisesse uma textura diferente, você teria que apagar a textura de Marble, por exemplo, aqui, e colocar outra no lugar. Hoje não. Hoje a gente pode ter variações. Então, por exemplo, deixa eu pegar a areia aqui, vou colocar a minha parede de areia, e se você for ver aqui no meu Material Service, eu tenho os studs. Dentro dele, eu coloquei o material base de areia. Então, se eu venho aqui no meu objeto que está o material de areia, eu posso ver que ele tem uma variação aqui de studs. Quando eu coloco studs, ele automaticamente substitui a textura de areia padrão para a material variante, a variação que eu coloquei dentro do Material Service. Então, é com ela que a gente trabalha aqui com texturas diferentes. Claro, você precisa importar essa imagem, existem algumas formas de você importar texturas aí, você pode criar texturas pelo Blender, por aplicativos afora, você pode pedir para uma IA criar uma textura, então você só precisa importar ela aqui e colocar como uma variação de material. Network Client. Esse aqui é outro objeto que a gente não coloca nada dentro dele. Por quê? Porque o próprio Roblox usa esse objeto, essa pasta aqui, para ter a comunicação entre cliente e servidor. Então a gente não trabalha diretamente com ela. A gente não coloca nada aqui dentro dela. Então só evitamos. Replicated First. Eu vou explicar ela junto com o Replicated Storage, que são essas duas pastas. Elas são duas pastas que tudo que está dentro delas é replicada tanto para o servidor quanto para o cliente. Ou seja, o que eu estou dizendo? Vamos, por exemplo, dizer que eu, como cliente, tenho uma arma que atira. Quando eu clico no meu mouse, eu preciso avisar o meu servidor que eu cliquei no meu mouse. Então eu preciso avisar por meio de algum objeto que eu cliquei no meu mouse. Só que quando eu aviso para esse objeto, eu preciso que esse objeto possa ser visto tanto pelo servidor quanto pelo cliente. Então a gente cria esse objeto dentro do Replicated Storage, como por exemplo aqui o Remote Event. Eu mando um sinal por Remote Event. Então eu poderia avisar que eu atirei com meu mouse a partir desse evento aqui. Aqui dentro a gente nunca coloca script. Ah, mas você tá falando, mas aqui tem uma Guns Attributes, tem um módulo
script. O que acontece com o módulo script? O módulo, ele não é de fato um script ou um local script. Ele vai ser um script ou um local script dependendo de quem chamar ele. Se eu chamo por um local, ele age como local. Se eu chamo como script, ele age como script. Mas quem tá chamando são o local e o script, que não tá aqui dentro. Então, por exemplo, se eu tenho um módulo que eu preciso trabalhar tanto com o cliente quanto com o servidor, eu posso colocar aqui o módulo, porque os dois têm acesso. Então, ele é uma divisão de acesso entre os dois. Então, dentro dele, a gente vai trabalhar principalmente com remote events, remote functions, coisas que a gente precisa mandar um sinal do cliente para o servidor ou do servidor para o cliente. E o replicated first é a mesma coisa, só que a diferença é que tudo que está aqui dentro carrega mais rápido. Então, se eu quero fazer uma tela de load, eu posso carregar pelo replicated first, porque daí ela age muito mais rápido. E nela aqui eu já posso trabalhar com o local script, que ele vai carregar para o player lá muito mais rápido o que a gente precisa. Mas lembrando que a gente só usa em circunstâncias específicas. A gente não vai carregar nada pesado aqui do nosso jogo, nada que faça o nosso jogo funcionar aqui dentro. A gente só faz para tela de load e para coisas rápidas e simples que precisa carregar bem na hora que o player entra. Então, quando o player entra, esse daqui é carregado primeiro. Server Script Service. Aqui é onde fica todo o script do server. Ou seja, se eu quero criar um script aqui falando print hello world, eu crio dentro do meu Server Script Service. Lembrando que aqui os scripts são pelo servidor. Nosso cliente não vai ver isso. Então, se eu dou um play aqui com uma pessoa, por exemplo, então vou dar um server cliente aqui com uma pessoa, você pode ver aqui, ó, aqui no meu cliente, que é essa tela que eu tô agora, não foi digitado nada aqui no meu output. Já no meu servidor, ó, veio aqui o meu hello world. Então, tudo que tá no Server Script Service, só o server pode ver. O cliente não pode ver, ele não tem acesso àquilo. Então, aqui a gente tem o Server Script Service, que é feito para rodar os scripts, e a gente tem o Server Storage, que é principalmente animações, objetos 3D. Então, aqui, por exemplo, eu quero criar um jogo que é de rodadas. No final da rodada, os meus jogadores votam entre 5 mapas. Eu não preciso carregar os 5 mapas para o jogador, eu preciso carregar só um. Então, eu não vou deixar os 5 mapas aqui no Replicated. Eu posso deixar só o meu server carregando e o mapa que a gente for jogar, eu mando lá pro meu cliente. Eu crio ele no meu workspace, eu mando ele pro meu workspace. Então assim eu não fico gastando memória do meu cliente com objetos que a gente não vai usar. Então é bem comum, principalmente em jogos de round, aí, excluir o mapa que acabou o jogo e criar um novo mapa a partir do server storage. Starter GUI. O Starter GUI ele é feito para você criar objetos na tela do jogador. Então, por exemplo, aqui eu criei uma screen GUI e eu criei um frame. Se eu pego um frame aqui, por exemplo, crio uma loja aqui pro meu jogador, vamos dizer que esse bloco cinza aqui é uma loja, a gente criou uma loja aqui, colocamos na tela do cliente. Se eu entro no meu jogo como cliente, eu vou ver esse quadrado aqui. Como servidor eu não vejo, mas como cliente sim. Então, por exemplo, a gente pode criar um botão aqui dentro da nossa loja, escrito comprar. A partir do momento que a pessoa clica esse comprar aqui, eu preciso rodar algum script para fazer alguma outra coisa. Então eu vou dentro do meu text button e posso criar um local script, falando, quando o meu botão for clicado, ou seja, quando o meu script parent for apertado, mouse button one click, conecta a uma função. O que eu poderia entregar para essa função? Vamos dizer que eu quero abrir outra tela. Então eu crio isso aqui localmente no botão. Então eu aperto aqui o botão de comprar. No meu caso eu escrevi abrir outra tela, mas no caso seria comprar um objeto. Eu poderia comprar esse objeto aqui. E daí a partir disso, se der certo, né, eu mando um sinal pro servidor. Lá pelo sinal que a gente criou no Replicated Storage. Então essa pessoa que clicou no botão aqui, só ela está comprando, porque eu estou comprando localmente. Mas no final de tudo eu ainda preciso mandar um sinal pro servidor para ele confirmar se eu tenho dinheiro ou não. Então, mesmo que seja localmente isso daqui, mesmo que esteja na tela do meu cliente, eu preciso conversar com o meu servidor. Então aqui, a partir daqui, eu mandaria um sinalzinho lá no Replicated Storage aqui, com um Remote Event. Então antes da gente falar do resto dos objetos, eu gostaria de oferecer para você o meu curso Script do Zero. É um curso que eu venho desenvolvendo desde o começo do ano. Tem mais de 100 aulas e agora a gente está terminando de criar o nosso primeiro jogo lá dentro do curso. Então se você tem interesse em aprender script desde o começo, desde o zero, com desafios para você fixar o conhecimento, então acessa aí o meu curso Script do Zero, tá na descrição. Então agora a gente falta bem pouquinha coisa. O Starter Pack é bem simples. É aqui que a gente cria ferramentas que a gente vai dar para todos os players. Ou seja, vamos dizer que você tem um jogo de luta e todo player que entra no seu jogo de luta tem a ferramenta chamada soco. No meu caso eu já tenho uma pistola aqui, mas eu vou criar o soco. Então eu configuro ele certinho.
certinho, faço os scripts, faço os locais scripts, faço as animações, deixo ele certinho. Quando o meu player entra no jogo, ele já vai nascer com esse soco. Então, se você for ver aqui, eu tenho o soco. No meu caso aqui, eu não fiz nenhum objeto, então ele não tem nenhuma animação. Mas, por exemplo, aqui eu tenho uma pistola que eu tô desenvolvendo o script dela aqui, e ela automaticamente faz o meu personagem levantar o braço. Ele já tem essa animação de fábrica vindo nele. Mas você pode editar ela, trabalhar da forma que você quer. Aqui a gente tem o Starter Player. Dentro dele a gente tem duas coisas, o Starter Player Script e o Starter Character Script. O Starter Player Script é um script que roda sempre que você entra no jogo. Um player entra no jogo, ele é criado esse script aqui dentro. No meu caso aqui, eu coloquei um Double Jump. Esse Double Jump é o que a gente criou no último vídeo. Mas se você vem aqui e cria um local script, você pode ver aqui que ele vai dar só uma vez. Então vamos dizer que ó, eu quero criar um script aqui chamado Starter Player Script. Então você vai ver sendo printado quando eu nascer. E eu vou criar um aqui no Character. Então o que acontece? É aqui que eu vou mostrar a diferença para vocês. Eles são bem parecidos. Quando eu der um play, cada um deles vai tocar. Então o Starter Player Script tocou aqui e o Starter Character Script tocou aqui também. O Hello World que a gente tinha criado lá atrás tocou também, mas como servidor. Então você pode ver aqui, tá verdinho. Verdinho significa que foi o servidor. O que acontece? Qual que é a diferença do Player Script para o Character Script? O Player, ele só toca na primeira vez que eu entrar no jogo. Já o Character não. O Character, ele toca cada vez que o meu personagem respawnar. Então se eu venho aqui e dou um leave, o meu personagem ele vai falecer, vai ser criado outro e ele vai printar de novo que tá no Character Script. Então ele toca toda vez que o meu personagem renascer. Então foi esses dois. E agora a gente tem o Teams. O que serve o Teams? O Teams serve principalmente para jogos onde você tem dois times. Então a gente tem, por exemplo, o time azul. Então eu posso colocar aqui como time azul. E eu posso ter o time vermelho, por exemplo. Então, time vermelho. Com isso, eu posso scriptar para cada pessoa ter um time diferente. Então eu tenho o pessoal do time vermelho e o pessoal do time azul. Lá no script eu posso falar, pessoas do time vermelho não podem bater em pessoas do time vermelho e as pessoas do azul não podem bater nas pessoas do azul. Então ele serve para você fazer a criação de jogos com times. Ele é uma mão na massa aí pro pessoal que faz script. Sound Service. Aqui a gente vai trabalhar com tudo sobre o som do nosso jogo. Se você clica nele, você trabalha com os sons 3D. Aqui é principalmente os sons 3D. Mas caso você aperte aqui no mais, você pode procurar Sound Group. Aqui eu posso, por exemplo, tem uma parte aqui. Dentro dela toca uma música. Vamos dizer que a gente tem um som aqui. Porém, eu quero que os objetos atribuídos a essa Sound Group tenha um reverb. Então eu posso vir aqui, colocar, por exemplo, um reverb aqui. E dentro do meu objeto 3D, eu digo que eu quero seguir as regras desse grupo. Então, a partir do Sound Service, eu posso criar grupos com regras específicas, como, por exemplo, reverb, e trabalhar com eles aqui no 3D. Então, eu posso criar grupos, por exemplo, eu quero sons que estejam dentro de uma caverna. Então, se eu vou colocar um morcego dentro de uma caverna, eu sempre deixo ele aqui com o sound grupo de caverna. Então, lá vai ter lá o eco da caverna, vai ter os barulhos, os sons da caverna. E por final, a gente tem o Text Chat Service. Ele serve para a gente trabalhar com tudo a ver com o nosso chat. Então, a pessoa fala alguma coisa aqui, a gente tem um balão. Então, a gente consegue editar esse balão a partir do texto Chat Service. A gente tem o chat aqui, a gente pode editar o texto chat a partir do Text Chat Service. Eu posso, por exemplo, aqui mudar a cor dos textos. Então, venho aqui em Text Color e eu quero agora um vermelho. Então, se eu escrevo aqui, vamos ver. Ó, agora o meu texto saiu em vermelho. Quero mudar a barra aqui do chat. Então, venho aqui em Chat Input Bar e mudo, por exemplo, o texto que sai aqui embaixo. Então, ó, se você for ver, eu tô escrevendo em branco. Se eu venho aqui e mudo para azul, agora eu escrevo tudo em azul. Porém, quando eu mando aqui no chat, ele sai em vermelho. Então, se você quiser configurar alguma coisa de chat, de balão, tem até o balão aqui. Nunca mexi tanto nisso, mas a gente pode mudar as coisas aqui. Então, por exemplo, vamos dizer que o texto do nosso balão eu quero que saia verde. Então, se eu escrevo aqui no chat saiu vermelho, eu escrevi azul e no meu balão saiu verde. Então, cada um aqui serve pra gente trabalhar com o formato do chat, com o formato da conversa. Então, aqui a gente fez um vídeo bem completinho, deu bastante tempinho aí, mas deu pra explicar tudo aqui. Eu lembro que no começo eu tive muita confusão sobre pra que cada coisa servia, onde que eu colocava meus scripts, onde que eu fazia minhas coisas. Então, eu acho que esse vídeo vai acabar ajudando muita gente que tem essas dúvidas, principalmente no início. Então, se você gostou, curte, se inscreve, e se caso você tenha interesse em aprender script do zero, você pode acessar o nosso curso, literalmente Script do Zero, aí na descrição. Valeu!